Hoje conversando de basquete com Vitor Galvani, técnico do Sub-19, 20, 21, 22 do Corinthians. Tema bom para a gente dissecar aí, que é a dinâmica defensiva durante um jogo. Vai dar bastante tema aí para a gente, bastante assunto para render hoje. Obrigado por Claro. aceitar aí, Galvani. Valeu, um prazer aí, Fábio. Acompanhei uma das conversas aí, acho muito interessante essa iniciativa, de uma maneira um pouco mais assim, até um pouco informal, assim, da gente poder conversar e discutir sobre as nossas ideias e poder compartilhar isso com outros técnicos. Então, parabéns aí pela iniciativa, espero contribuir aí com a conversa. Beleza. É uma conversa informal, né? Mas que a gente também não quer que seja uma conversa sem conteúdo, né? Então, claro. A gente sempre escolhe um tema bem específico e a gente discute bastante em cima disso, sem perder muito o direcionamento desse tema, né? Então, uma das minhas curiosidades aí, a gente está no basquete há bastante tempo aí, apesar de eu sou bem mais velho que você, mas assim, a gente sempre aprendeu algumas coisas com os técnicos do passado aí, que já não estão mais em atividade, que às vezes uma mudança de defesa durante o jogo ocasiona um desequilíbrio no adversário, e geralmente essa troca de defesa assim é uma defesa da individual para a zona ou de uma zona para outra zona, e a gente sabe que tem o porquê de fazer isso, tem quando fazer isso, tem como fazer isso daí, né? São as situações de jogo e algumas filosofias que estão mudando hoje, né? Que está mais para a questão de ajustar a sua defesa principal do que, às vezes, ficar trocando simplesmente a defesa para ver o que acontece, né? Não sei como é que é a tua ideia, gostaria de saber. Sobre esse assunto, eu acho que é uma filosofia assim que eu não tenho, até usando uma frase aí do Pablo Lasso, eu não tenho uma filosofia definida. Eu tenho alguns conceitos do que eu acho que são boas práticas. Então, há uns 3 anos eu trabalhava em Campinas e eu acreditava assim que eu podia trabalhar diversos tipos de defesa e eu achava que com isso eu ia enganar o adversário, eu ia ter um arsenal muito grande de coisas para executar. E aí chegava nos jogos, os meus atletas eles conheciam, porque a gente trabalhou todos os tipos de defesa, desde defesa a fundo, step, troca, defesa next, né, a primeira linha. E aí meus atletas conheciam muitos tipos de defesa, mas não conseguiam executar muito bem elas. Então, eu que sou muito fã do basquete universitário, eu comecei a estudar as principais maneiras de se defender o pique e assim, não só o pique, né, mas ações individuais, bloqueios indiretos. E eu via que as melhores defesas em termos de qualidade defensiva, né, do pontos por posse, eram as equipes que tinham um padrão defensivo durante o jogo. Então, foi uma coisa que quando eu cheguei no Corinthians eu comecei a aplicar mais. Hoje eu sou muito adepto à pack line, né, que é a defesa que fecha o espaço dos cortes. E aí eu faço alguns ajustes, pequenos ajustes durante o jogo. E aí quais são os benefícios, né, de você ter um padrão defensivo? Primeiro que você elimina as dúvidas entre os atletas. Então, voltando ao que eu estava o garoto voltava para a defesa, ele estava confuso. Pô, mas eu achei que era fundo agora e na verdade era step, era troca. Então, é bom quando você tem uma defesa padrão que você elimina essas dúvidas do que fazer, né? Eles estão mais habituados a sempre fazer, pô, vou defender o pique sempre dessa maneira.
eu tenho que a minha ajuda é esse mostra e volta, é dessa maneira aqui que o treinador quer. Você reduz a quantidade de scout que você tem que fazer do outro time. Então, se eu já tenho um padrão defensivo, eu não preciso estar assim, não, com esse atleta a gente vai fazer tal coisa, com esse aqui já é outro tipo de defesa, com esse a gente vai forçar fundo. Então, com padrão, você acaba reduzindo a quantidade de scout e é mais fácil, outro ponto que eu posso te falar, é mais fácil de você detectar os erros e para corrigir. Então, você treina os olhos, né? O Héctor Messina fala, não, você tem que treinar os olhos para poder corrigir. Então, eu estou lá na quadra, o garoto fez o step. Quem era a nossa defesa, né? Eu sempre faço, eu prefiro que o próximo homem do lado contrário, no sentido do pique, venha fazer o bump, ou tag, não sei como é que se você usa outro termo assim, mas é o que vai marcar o pivô no roll ali por um instante. Então, o garoto não fez isso. Como você já está com os olhos treinados para sempre ler a mesma coisa na defesa, você já consegue detectar, você pediu tempo, você vai trocar o garoto pelo erro, alguma coisa. É muito mais fácil de você corrigir do que você ter. Não, agora eu estou fazendo defesa troca, então não vai ter o bump. Agora eu quero o bump do último homem, não do primeiro homem do lado contrário. Então você acaba tendo essas dificuldades. Então, Galvani, esse daí que você falou é uma filosofia que também tenho, que é a questão de você combinar as coisas e cobrar em cima do combinado. Isso aí é uma questão que facilita a relação nossa com o atleta, né? Com o jogador. Mas aí a gente volta lá atrás, essas estratégias de mudar a defesa, até no universitárias está diminuindo bastante, assim, o que se via, né? Saía sexta, uma equipe já mudava para a zona, independente do que o técnico pedisse. Estava pré-programado, né? E Sim. daí eu vivi com isso, porque na minha iniciação lá como técnico, eu recebi bastante influência, assim, de outros técnicos que usavam isso. Aí o material que a gente tinha era o quê? Não era o atual das equipes universitárias, era alguns livros, alguns slides, alguns vídeos mais antigos, que eram Sim. após a sexta você já troca para defesa, e daí você vai mudar o ritmo do time, você vai diminuir o percentual de acerto de arremesso, ponto por posse para o time, mas essa questão de você combinar as coisas com os atletas é um ponto bem positivo assim que eu vejo, né? E outra questão é a questão de você também facilita até a tua segunda ou terceira opção, né? Claro. De defender um pique ou de defender um determinado jogador. Então facilita muito assim para os olhos da gente, igual você comentou, né? Sim. E eu já ouvi outros técnicos falando, mas aí é um nível a gente atualmente está como técnico do sub-21, 22, que é o próximo passo para o adulto. Eu creio que os atletas já têm que ter um pouco dessa condição de conseguir fazer tudo, mas ainda a maioria deles não tem a bagagem tática para fazer tudo, né? E a simplificação não é também de, de nivelar por baixo, né? É questão também da aprendizagem deles que vai facilitar e vai facilitar a segunda opção. Por exemplo, tipo uma defesa de pique, igual eu falei anteriormente, né? Então, esses ajustes aí são mais fáceis de serem feitos, né? Sim. E esses ajustes você costuma fazer de acordo com o quê? Com o adversário? O que você mais visualiza? Então, Fábio, como eu falei, eu procuro ter um padrão defensivo, né? Mas eu entendo que às vezes, principalmente às vezes você pega assim, em situação, qual que é o lado negativo de você ter um padrão? Pô, eu vou jogar contra o Fábio, eu sei que ele vai estudar a minha equipe, eu sei que ele vai se preparar para o tipo de defesa que eu faço no pique, né? Você facilita o scout do adversário quando você tem um padrão defensivo. Então, aí que é o jogo de xadrez. Qual que é a minha próxima arma? Eu vou trocar no bloqueio, eu vou fazer outra, vou tentar marcar zona. E
E aí, assim, o que eu penso, os motivos, antes de falar dos motivos para trocar uma defesa, você tem que saber qual que é o nível de experiência dos seus atletas. Eu gosto até de citar um exemplo de Joinville, quando eu estava trabalhando lá na Liga Ouro, eu era responsável pela parte defensiva. E a gente tinha trabalhado um treino e meio antes de começar o NBB ali, que a gente classificou, né? A gente ficou em segundo na Liga Ouro e o ano seguinte a gente já ia para o NBB. E eu tinha acabado de voltar da Espanha, e onde a gente teve uma clínica lá com o Lucas Mondello, e ele tem uma 1-3-1, uma defesa 1-3-1 lá, que é uns conceitos bem diferentes assim. E a gente tinha trabalhado um treino só antes de iniciar o NBB. E no nosso primeiro jogo, a gente estava perdendo, acho que era de 21 pontos para Franca. E assim, eu não posso falar que em um treino a gente passou por todas as variações dentro da 1-3-1, o que acontece em todas as ocasiões. Eu tentei no máximo ali passar as principais táticas dentro dessa defesa. E aí a gente entrou com essa defesa quando o jogo já estava 21 pontos, porque a gente não tinha mais alternativa, não estava dando certo o que a gente estava executando, que é o primeiro fator, né, para você mudar a defesa, normalmente é quando não está dando certo. E aí a gente foi para 1-3-1, mas muito por conta da experiência dos atletas, com certeza, né, um atleta adulto já tinha passado em algum outro clube com uma defesa 1-3-1. Por mais que ela tivesse alguns conceitos um pouco diferentes de uma 1-3-1 normal, eles já sabiam mais ou menos se posicionar. Então, acho que isso é muito relevante. Antes de você fazer uma troca na defesa, será que meus atletas estão preparados para essa troca? Então, você tem que ver se isso está dando, se isso pode dar certo, né? Aí outro motivo aí para corrigir, para mudar de defesa, de acordo com o placar, tô 10 pontos atrás, pô, com uma situação que eu acabei de falar, né? 10 pontos atrás, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A gente tinha tempo para isso porque a gente mudou no intervalo do jogo. Talvez seja uma coisa que se a gente fizesse com 5 minutos para acabar o jogo, a gente não, com uma defesa 1-3-1 que não causa tanto turnover, a gente não conseguiria chegar de volta no jogo. Então é uma coisa que você tem que ver. Após o pedido de tempo, tem alguns técnicos, né? Por exemplo, você é fã do cara também, o Obradovic. Quando você assiste o tempo dele, no final do tempo você já sabe. First play, primeira jogada, isso. Second play, aí ele já faz a segunda jogada. Se um dia eu tiver o prazer de treinar de estar num jogo contra o Obradovic, uma coisa certa que eu vou fazer é marcar zona depois de tempo. Eu sei que ele sempre vem com algumas jogadas especiais, óbvio, já são treinados, né? O cara é um monstro, pós-tempo. Então, eu marcaria alguma coisa diferente justamente para tentar atrapalhar isso aí. E também por conta da formação dos jogadores em quadra. A gente está na base, por exemplo, lá no Corinthians hoje, eu consigo deixar um quinteto em quadra, onde o meu jogador mais baixo tem 1,88 de altura. Mas eu também consigo, eu tenho, vamos dizer, esse luxo de ter um quinteto lá que eu posso estar cheio de anãozinho, que marca bem pra caramba, um pivô atlético, e aí talvez seja uma hora também para você tentar adaptar um pouco mais a defesa. Sim, essa questão aí é bem interessante, né? E às vezes também você acaba indo para uma defesa, por exemplo, saindo de uma individual que a gente gosta de marcar, mais agressiva, caindo numa zona, às vezes para proteger teu jogador mais atlético. Eu tive muito desse problema no ano passado, que eu dependia demais do meu pivô 5 e às vezes isso complicava por falta, mas eu não podia também deixar ele muito tempo fora. Então, usava um pouco dessa questão da defesa por zona para guardar ele um pouco, né? Preservar essa questão. Mas, assim, a gente às vezes se engana, né, Galvani? Porque volto lá nos exemplos anteriores que a gente provavelmente não faria do jeito que não faria hoje do jeito que a gente fez no início. Por exemplo, às vezes a ansiedade de voltar logo para o jogo, estando 15 pontos, 20 atrás no início,
A gente já vai para tentar resolver logo, adiantava uma defesa quando é importante adiantar mais ainda a defesa, mas muitas vezes pelo teu time não está com uma confiança muito boa para defender mais em cima, uma defesa às vezes individual mais conservadora que vai tirando os pontos principais da equipe adversária, ela pode não te trazer para o jogo em 2, 3 minutos, mas você pode chegar no final do jogo com chance de ganhar. Então, essas estratégias, esses insights, né, que a gente vai tendo durante a carreira aí que vai ajudando muito, né? E outras situações que eu vejo assim que a gente pode utilizar essas mudanças tipo fundo bola. Já teve momentos, tem equipes ainda que usam muito, né? Sai na formação 2-3 e no primeiro passe já iguala a defesa. Então, que é para proteger de possíveis bloqueios, alguns movimentos mais simples, né? Só que assim, aí que é uma questão legal de ser discutida. Você utilizaria isso o jogo todo, essa estratégia, ou somente para um final de jogo, um final de quarto, ou após um pedido de tempo? Bom, essa opção aí eu faria com a equipe que eu tenho hoje. Eu acho que é muito também de acordo com a equipe que você tem. Eu falei do exemplo ali de Joinville, a gente tinha alguns atletas já bem experientes que já tinham vivenciado uma defesa 1-3-1. Na situação que estou hoje, pensando no que eu trabalho assim diariamente com a molecada, eu não faria, vamos zona agora, vamos marcar uma 2-3. Eu não faria isso durante o jogo. Talvez na volta de um pedido de tempo, vamos tentar marcar a zona nessa jogada, ou até, acho que é muito, muito proveitoso, uma situação de lance livre, né? A gente está batendo o lance livre, vamos tentar fazer essa defesa aqui e depois tentar igualar, uma defesa zona e depois igualar. Mas, assim, no lateral e fundo bola, eu hesitaria um pouco se eu não tivesse trabalhado. Da maneira como eu trabalho hoje com uma defesa padrão para as coisas, eu não faria isso. Agora, se meu time já sabe que de vez em quando a gente faz isso no treino, uma coisa que a gente já passou os conceitos dela, tá tudo muito bem estudado, aí sim eu faria, se eles já estão preparados para receber essa informação no estalar de dedo ali, aí sim eu faria essa mudança dentro do jogo no lateral fundo. Isso aí que você falou é importante, porque eu trabalho isso aí em alguns momentos do jogo, né, de defender 2-3, por exemplo, que eu acho que iguala, protege bem o garrafão, né, e consegue igualar bem o corner e o 45 ali. Só que, é que nem você falou, eu treino isso daí, principalmente 2, 3 semanas antes da competição principal, eu já coloco isso aí como uma carta na manga, assim. Sim. Mas depois do primeiro passe, a gente tem que igualar com a nossa defesa principal. Outra questão, e aí você falou da packline, que a packline é uma defesa que, vamos dizer assim, muita gente está querendo entender, né, fazer, só que não tem muita literatura, não tem muita coisa em português, então o pessoal encontra dificuldades, encontra certa resistência em utilizar, porque assim, eu vejo ela uma defesa de primeira linha. Apesar de não defender pick and roll da maneira que as defesas, principalmente europeias, utilizam a primeira linha, principalmente para defender pick and roll, mas é possível de você adaptar. E aí eu entrei na questão da packline, que é tema de discussão com outros técnicos que eu conheço, que eles encaram a packline como uma defesa muito conservadora e que, teoricamente, vai fazer com que teu atleta fique, digamos assim, preguiçoso para defender, porque eles acham que vai sempre deixar vai priorizar a questão da ajuda.
Aham. Então, por isso que eu toquei no assunto anterior, né? Que a troca da defesa individual, a maneira como você vai defender, ela não quer dizer que uma defesa mais conservadora, mais recuada seja conservadora. Sim, Muitas vezes ela sim, vai ser mais agressiva, porque vai fazer sim. o quê? O cara não vai mais, eu vou sair num close-out agressivo, o cara que Aham. está acostumado a chutar de 3 numa distância segura, ele vai ter que fazer um pull-up para Aham. começar. E essas questões de análise, assim, você falou bastante de scout, influencia muito, né? Sim. Você, na packline, você pensou nisso? Pensou em quais situações por primeiro? Então, eu quando eu comecei a estudar backline, né, você vai pro YouTube, né? Como todo bom treinador, você começa a procurar alguns vídeos e muitas vezes você vê assim outros treinadores que assistiram muito uma equipe, por exemplo, a Virgínia, comentando de uma defesa deles, mas aí eles esquecem não que esquecem, né, mas eles deixam de falar alguns pontos assim que são cruciais. Então, muito tempo até eu encontrar o material todo, assim, que como você falou, até em inglês mesmo, né, é difícil de achar. A gente, um tempo atrás, aí compartilhou um vídeo, sei lá, de 1900 e alguma coisa, ou sei lá, bem antigo do Dick Bennett, né, É. falando Metade, da backline. metade era em croata, metade era em inglês. Isso. A qualidade do vídeo horrível, mas foi o melhor vídeo em questão de formação, porque era o cara que, vamos dizer, melhor utiliza esse tipo de defesa mundialmente, eu acho. E então você tem que saber desses pequenos detalhes. Quando você fala assim, não, é uma defesa conservadora, pô, mas você assiste uma posse de Virgínia defendendo lá, você não fala que é conservadora, porque Sim. os caras estão trabalhando o tempo inteiro. É a mesma coisa que falar a defesa do Jim Boeheim, do técnico de Syracuse, que é só zona. Não, mas marca só zona, os caras não trabalham. Vai ver os caras, o cara que fica embaixo na zona 2, 3 ali dele, o tanto que ele tem que trabalhar, e braço para fora, e entrar na linha de passe. Então, a defesa backline é uma defesa assim. Eu gosto muito dos princípios dela, né, de você não permitir o arremesso próximo à cesta, porque você não quer que o ataque toque no garrafão, né? Você quer tentar impedir que ele chegue no garrafão, tanto a defesa de poste baixo deles, marcando quando a bola está em cima, marca pela frente, quando a bola está na lateral, marca 3/4, mas bem agressivo, e vem uma dobra depois ainda. Então, eles tentam impedir realmente o arremesso desculpa, o O tocar, drive. né, o drive, e ao mesmo tempo eles impedem não é que eles impedem, aí você olha, quando você pega a primeira explicação, você fala, não, mas isso aí vai liberar muito arremesso de 3 pontos, né? Porque você corta, o primeiro homem vem da ajuda, o passo mais fácil é para o primeiro homem. Aí que você tem que saber dos detalhes, né, de como é essa ajuda, que linha que ele tem que estar para conseguir fazer esse mostra e volta a chegar no close-out. E até nesse curso aí que o Dick Bennett fala, eles tiveram a melhor porcentagem de defesa, como é que é? A melhor defesa em porcentagem de 3 pontos dos adversários. Porque os adversários tinham uma média muito baixa de porcentagem de 3 pontos quando jogavam contra eles. Aí você começa a refletir de novo sobre a defesa. Pô, beleza, ele vai dar esse corte, mas aí é um passe que normalmente, se a defesa mostra e volta bem feita, é bem executada, não é um passe direto, não é um passe que vem de dentro. O jogador muitas vezes não está pronto para receber, ele está se deslocando, não está um arremesso muito equilibrado, e aí dificulta. E os closeouts dele, né, um dos princípios da defesa backline é você fazer excelentes closeouts e pressionar a bola. Então, quando você vê o cara já está em cima de você e você não consegue ter um ritmo no seu arremesso. Então, é por isso que eu gosto muito dessa defesa, porque ela, o basquete moderno, né, o analytics, fala que você deve tentar, na defesa, você deve tentar impedir o arremesso próximo à cesta e deve tentar tirar a porcentagem de 3 pontos. E ela é uma defesa que propicia isso. Quando você eu já não acho assim, não gosto tanto de uma defesa que tira a linha de passe. Já
gostei bastante do passado, mas uma defesa que tira a linha de passe, pressiona a bola toda hora, aí ou você faz um, ou você faz outro, né? Porque se você tirar a linha de passe, pressionar a bola, você não vai ter ajuda, a ajuda vai ter que vir do último homem, e aí quando a ajuda vem do último homem, eu não gosto muito desse tipo de ajuda, porque é uma ajuda longa, né? Então você já cria um efeito dominó pro ataque. Então, se é um ataque que faz bem os passes extras e as rotações a partir do corte, você acaba num drive que já consegue uma cesta fácil, coisa que não acontece tanto na backline. Então, eu gosto muito da backline por causa disso. Eu quero evitar que aconteçam situações que minha defesa fique em inferioridade numérica, fique 2 contra 1. Isso daí hoje os conceitos ofensivos de jogo pedem isso, né? Mas eu cheguei nessa questão da backline porque, por exemplo, eu não estou utilizando, a gente utiliza alguns princípios e vai construindo, né, conforme a nossa realidade, conforme algumas questões. Por exemplo, a defesa de pique lateral ou eu gostei muito do entendimento, por exemplo, o Bruno me passou algumas coisas, Bruno Saviani, que é defesa, por exemplo, pique lateral, jogador do meio vem para parar o jogador, vem para fazer essa ajuda, o pivô fica dentro e a backline, teoricamente, gosta de jogar para o fundo. Então, Sim. como que a gente falou de ajuste, como que você começou a ajustar a tua backline de acordo com, por exemplo, o que o adulto faz ou alguns princípios que você vê e tem de cima, né? Então, lá no Corinthians, a gente tinha que ter esse entendimento quando o atleta subia, né, ele tinha que entender, pô, o Bruno ele prefere fazer primeira linha. Não é uma defesa que eu gosto tanto, porque eu acho que é uma defesa assim, às vezes até em discussão com o Bruno a gente chegava nesse consenso, que é uma defesa que precisa estar muito bem alinhada, os 5 jogadores em quadra. Quando você tem uma outra defesa, por exemplo, mais agressiva, se você tiver 3 jogadores alinhados, os 2 que estão envolvidos na bola e o cara que vem na ajuda do pivô, vai. Aí, na maioria das vezes, você consegue fazer uma boa defesa. Não depende tanto dos 2 outros jogadores. A defesa primeira linha, você depende demais do entendimento dos 5 jogadores em quadra, porque todos têm que estar se movendo. E nem sempre a gente conseguia ser bem sucedido com os nossos atletas lá, fazendo essa primeira linha. Mas a molecada do juvenil, quando subia, eles tinham que entender isso, né? Porque juvenil também não pode chegar lá e errar em coisas simples. Então a gente tinha que trabalhar. Eu nos treinamentos eu ficava muito próximo da molecada, principalmente quando o Rodrigo estava lá como assistente técnico. Eu tentava ficar mais próximo da molecada, dando algumas dicas assim, ó, o Bruno agora ele quer que você vá lá bem agressivo. Ou agora, né, o bloqueio de transição, o Bruno normalmente passa por trás do primeiro bloqueio. Então, ficava dando esses toques para os jogadores direto. Mas alguns princípios, principalmente dessa ajuda da primeira linha, que é uma coisa que tanto eu quanto o Brunão a gente se entendia bem. Aí quando a molecada já subia, já era uma prática comum para eles. E assim, uma coisa que eu acho que independente do tipo de defesa que você pratique, você tem alguns pilares defensivos que você tem que ter, né? Por exemplo, eu sou muito chato com comunicação. Esse ano igual o Phil Jackson colocou lá, que seria a Last Dance. Para mim, esse ano, a frase do ano seria que a gente tinha que ser o time mais comunicativo de todas as competições que a gente participou. Então, é uma coisa que eu cobro muito, porque eu via que quando o atleta, uma maneira indireta de eu fazer executar a ação tática ou técnica. Então, quando ele estava comunicando, eu estou na ajuda, eu falo para ele, você fala, você faz. Então, ele já se alertava, estou na ajuda. Show, né, que é o nosso defesa step. Ele já executava. Eu sou o bump. E aí alguns pilares de comunicação, né? Você tem que comunicar de maneira alta, antecipada e repetida. Então, eu não posso falar, estou na ajuda. Eu tenho que falar, estou na ajuda, bem alto, tem que falar antecipado antes de acontecer e repetido para ter certeza que o meu companheiro de equipe está falando.
Outra coisa, né, a gente compartilhei lá nas nossas reuniões do Brasileiro 21 sobre dar lembrete, falar nome e encorajar o jogador. Então, eu estou aqui, você está na minha equipe, Fábio, eu estou na ajuda. Fábio, eu estou na ajuda, pode pressionar. Aí eu já falei o seu nome, eu dei lembrete, que eu estava na ajuda e encorajei. Então, isso é independente da defesa que você está praticando, seja uma defesa backline, uma defesa por zona, uma defesa pressionada, uma defesa primeira linha, esses pilares você tem que respeitar, né? O outro princípio de você reduzir o espaço, tentar marcar um homem e meio, você não ficar só responsável pelo seu homem, tenta sempre marcar um homem e meio. Então eu estou aqui, mas eu sou o último homem da ajuda, mas eu consigo estar nessa próxima rotação, já estou marcando um homem e meio. E aí outro pilar que eu também uso lá desde a época que eu já trabalhava em Joinville, que são os múltiplos esforços. E o ataque ele é treinado para criar um desequilíbrio defensivo, né? Para criar uma vantagem, seja ela com drible, com passe, com poste baixo. E aí quando você tem quando se cria uma vantagem, o que eu vejo, e foi uma prática muito legal lá em Joinville, que a gente tinha o Jefferson Socas, os dois Vezaros, né? O Lucas e o Felipe Vezaro, o William Weierman, até os americanos, assim, eles compraram muito a ideia dos múltiplos esforços. E quando eu passava o vídeo do jogo para eles, eu tentava exaltar demais quando eles tinham essas ações de múltiplos esforços. O que é o múltiplo esforço? Pô, teve um close-out, aí o cara cortou, já veio outro na ajuda, ele passou fora, e aí a defesa começa a rodar, e esse efeito dominó que o ataque quer executar, a defesa também está girando o contrário, assim. Então, várias vezes a gente conseguia, era lindo assim de ver o que a gente fazia lá na Liga Ouro, que era um correndo, e sem muito assim, eu não tinha uma regra, né, não, agora é você que ajuda e você vai lá, e era meio assim, eu sou mais próximo, eu corro e eu tenho certeza que alguém vem na minha ajuda. Então foi um exemplo, foi um ano muito legal que a gente teve lá por conta desse pilar do múltiplo esforço, que eu acho que vale para qualquer defesa, né? Você não vai falar na defesa zona, às vezes você errou na rotação lá, desculpa, o seu companheiro errou na rotação, ele que se dane, eu vou ficar aqui. Não, você tem que ter um múltiplo esforço de ir lá ajudar ele, e depois vai tentar tapar buracos, né? Sim. Até é legal se falar de comunicação, porque é mais fácil se comunicar no jogo do que depois que toma a cesta e brigar, né? E moleque, geralmente, era para você ter ido. E minha cobrança, quando acontece isso, por que você não comunicou no momento que devia ser feito isso, né? Uhum. E assim, os ajustes, né, da defesa não são só da nossa parte por parte de técnico, né? A gente vê alguns jogadores que às vezes numa questão de pick and roll, por exemplo, que ele sente que vai ficar, o companheiro viu que não vai conseguir executar o que está combinado, então eles já conseguem ajustar, né, para não, por meio da comunicação, para não acontecer o problema, né? Então a comunicação tem que ser trabalhado e assim, deu errado, cara, segue o jogo e discute depois no vídeo, depois do jogo, porque perder tempo depois que acontece o problema não vai resolver. Uhum. E assim, tem várias fases do jogo, né? Independente do placar, né? Independente do questão de faltas que a gente já comentou, mas, por exemplo, a gente fala muito no ataque a questão de jogar último minuto 2-1. E na defesa, como é que a gente pensa nisso daí? Como é que você pensa a questão de jogar, por exemplo, final de quarto, final do último quarto, que também tem uma diferença, por causa que que vai decidir. Você tem as estratégias prontas, você já tem as questões resolvidas. Bom, para essa situação específica assim do 2-1, se o jogo está rolando, eu mantenho o nosso padrão defensivo. Eu quero que eles respeitem a nossa regra. Agora, por exemplo, tem um lance livre e eu estou vendo que eles vão ter
uma situação de... Eles podem ter uma situação de 2-1, talvez eu vá para uma defesa zona, justamente para ficar 1-1, né? Para eles não tentarem um ataque meio rápido, assim, né? Porque normalmente jogada de zonas, é difícil você ter uma jogada de zona que acontece um bloqueio direto e já está chutando, né? Não são todos treinadores que têm uma jogada nesse sentido. Então, eu faria isso se fosse numa situação de 2-1. Agora, no contexto do jogo, para o final de jogo, eu gosto muito das trocas no final de jogo. E eu tento deixar um time mais homogêneo no final da partida. Quando eu falo homogêneo, sim, questão de estatura. Sim. Eu normalmente tiro o meu cincão de quadra. Óbvio, né? Se ele está tendo um baita de um jogo, eu deixo ele lá. Mas eu tento tirar, se o jogo, principalmente se o jogo está muito pegado, eu tento sacar ele de quadra, colocar um menino que normalmente faz um 4 para a gente. No nosso caso lá tem o Ian, né? A gente chama ele de Siakam, que é um menino com uma envergadura enorme e ele tem um tempo de bola, consegue contestar os arremessos. Talvez ele não tenha força física para ficar tomando frente do pivô o jogo inteiro, mas ele consegue bloquear um rebote. Então, eu tento deixar uma equipe mais homogênea, onde eu possa trocar nessas situações finais de partida. E assim, aí o que eu estava falando antes, né? Eu acho difícil você fazer o contrário. Isso eu vi até o Jeff Van Gundy falando uma vez, quando ele dando o exemplo do Houston Rockets. O Houston Rockets troca o ano inteiro. Aí, quando você chega nos playoffs, os caras começam a tentar punir aquela troca. E aí eles vão em cima e a NBA é muito boa nisso, né? Ainda mais com a regra dos 3 segundos defensivos. Eles vão em cima, é o Capela, que é agora o pior defensor, então vamos em cima do Capela. Agora o Tucker vai ter que marcar o meu armador que sabe criar bem o arremesso, então vamos em cima dele. E aí é muito difícil você fazer o oposto. Não, agora vamos tentar fazer um step, fazer uma defesa dentro, fazer alguma outra coisa. Porque daí o atleta já fica tão confortável o bloqueio está vindo e ele ficar no bloqueio e aí ter a troca, que daí quando chega a hora que precisa fazer, na conversa dele estava falando o motivo, né, de ele achar que o Houston Rockets dificilmente, se eles mantivessem esse mesmo padrão defensivo, eles seriam campeões, porque numa série de 7 jogos, por mais que eles tenham aí o melhor ataque da NBA, né, esse ano não, que o Dallas estava na frente, mas eles têm ótimos números aí ofensivos, você tem que defender, você tem que jogar do outro lado da quadra. Então, aí você precisa fazer um ajuste. O cara não trabalhou o ano inteiro, 82 jogos ele ficou no bloqueio. Aí ele tem que passar por cima do bloqueio, um cara que já está tão acostumado a só ficar no bloqueio, passar por trás e trocar. Então, é um ajuste que é uma defesa assim que tem que ser bem pensada, né, antes de você executar ela. Então, os ajustes defensivos, você tocou bem no assunto, né? Porque em séries de playoff, seja ela curta, de 3 jogos, ou até, no caso da NBA, 7 jogos, por mais que às vezes você comentou que seja difícil você sair do padrão para defender de outra maneira, apesar disso, eu vejo que é possível, assim, você, pelo menos, durante um quarto, você causar algum desconforto pro ataque. Mas pode ser pouco você causar um desconforto por um quarto ou por um quarto e meio, ou talvez menos. Mas na defesa anterior, nem toda bola que o ataque teria iria sair cesta, né? Então, sim, você pode voltar para o teu padrão e ter essa segunda opção, essa defesa que você ajustou de um jogo para o outro. A questão é que, assim, você vai começar com esse novo ajuste, vai colocar durante o jogo, vai deixar para um final de jogo onde esteja equilibrado e você queira dar o famoso pulo do gato, ou você vai colocando
somente numa decisão bem específica ali? Então, eu tento começar com o meu padrão defensivo, né? Hoje, lá no Corinthians, eu sou muito adepto à packline, então eu tento começar com ela. Se fosse num jogo de playoffs, eu com a base hoje lá no Corinthians, a gente tenta manter aquilo ali, eles até conhecem outro tipo de defesa, mas aí, até por outro motivo, para eu poder trabalhar o meu ataque, que eu acho que isso é muito válido também. Não adianta você só fazer step, todos os bloqueios, e aí você pega o Fábio, né, que foi uma coisa que a gente sofreu lá foi uma lição dentro de quadra, né? Pegamos vocês, acho que na disputa de oitavo foi da Isso. LDB, vocês marcaram dentro, e aí a Sim. gente teve uma dificuldade enorme para jogar contra isso, porque eu não trabalhava tanto a defesa dentro. E aí me deu o clique, pô, eu tenho que trabalhar esses outros tipos de defesa. Mas, voltando à sua pergunta, antes de mudar a defesa, por que ela não está dando certo? Ou eu evito de, assim, a coisa está dando certo e eu querer mudar. Eu tento ver, eu acho que é um jogo de xadrez, né? A gente já teve até algumas conversas, eu, o Brunão e o Rodrigo, depois de um tempo, por mais que o tempo fosse da outra equipe, a gente tivesse 10 na frente, o Brunão no início a gente tentava, não, vamos marcar uma zona para tentar surpreender eles. E acabou que a gente, foi no Paulista que a gente fez isso, não deu muito certo, porque a equipe estava acostumada com uma coisa que estava funcionando, né? Até mentalmente, né, o atleta, pô, mas está funcionando, por que eu vou nessa posse tentar mudar? Então, eu evito de mudar quando as coisas estão dando certo. Daí deu erro. Por que deu erro? Daí uma coisa que dá para corrigir, foi o meu homem que errou a rotação que já era programada, é uma coisa que eu consigo tirar o atleta da quadra, colocar outro atleta que eu sei que vai acertar aquele ponto aí, eu consigo corrigir esse erro de alguma maneira? Não consigo, eles estão sendo bem incisivo aí né? Todo treinador ele sabe como quebrar a sua própria defesa, e os pontos fracos, né, da sua própria defesa. Então, como o ano passado a gente jogou contra a equipe de São José, eles foram muito bem, como eu queria que o homem do lado contrário viesse na ajuda, o Cris estudou isso e forçou o passe lá, e eles tinham um baita de um chutador vindo nas costas, e aí a gente ganhou o jogo, mas a gente teve muita dificuldade mesmo fazendo o nosso padrão defensivo, e eu tive que trocar ali depois de um certo ponto. E Então, aí, fala. não, só foi legal você falou do nosso jogo lá, porque não foram só esses ajustes, né? Eu tive, para mim, acho que o jogo mais complicado de se ter, um é contra São José, que você falou bem, porque eles jogam um pick and roll bem organizado, tem os conceitos bem, bem executados ali, mas também contra o time do Atos, né? Que o ano Sim, passado tinha o Francisco e, assim, nas observações que a gente tinha, vídeo de jogo, apesar dele não ser o pontuador, ele era o jogador que fazia o time sim. jogar. Eu comecei a analisar a questão de, de volume dele, né? Muitos times Aham, pressionavam ele e eu acho que era o que ele gostava, porque aham, ele tinha uma habilidade boa para o nível do campeonato. E quando vinha ajuda, é aquilo que você falou. Geralmente as ajudas vinham do último homem, o que acontecia? Bola de três. E sim. uma das estratégias foi qual? Não vamos pressionar, vamos jogar ele na distância, ou ele vai chutar de três, ou ele vai ter que tomar uma decisão de definir. E a ideia Aham, era qual? Colocar um jogador mais alto para controlar ele no chute e fazer ele, numa das infiltrações, ter que dar uma bandeja de uma maneira que ele não gosta muito. aham, Então, às vezes os ajustes, né, que nem vamos pressionar, mas a pressão pode ser feita não só física, né, questão de fazer ele ter que correr mais, e ele gosta de correr, questão de sim. tirar o volume dele de velocidade e fazer ele ter que jogar um pouco mais
mais parado, um pouco mais tendo que ir para dentro do garrafão e não ter as opções de fora para ele, né? Esses ajustes assim que são legais desses campeonatos que tem a possibilidade de ter o vídeo, de você ter tempo de ver de uma etapa para outra. É, assim, e aí você vai, que nem o próprio jogo com você, tive que jogar um pouco mais dentro, mas eu lembro bem desse jogo que teve um momento que a defesa de pique, eu falei, vamos dobrar agora, porque eles já estão acostumados a jogar dentro. Sim, E era eu a nossa lembro. segunda opção. E é que nem você falou, jogo de xadrez. Né? E não é só no ataque, né? Principalmente defensivamente, né? Sim, sim. Não, você falou do Francisco, né? O Francisco, para mim, o melhor criador de vantagem da LDB, disparado. Assim. Não tinha outro menino. Tinha, óbvio, né? Excelentes atletas lá jogando. A gente tinha o Daniel, tinha a equipe Flamengo, né? Com um baita de time, Pinheiros, o Mateuzinho, o Campos no Pinheiros. Mas, assim, igual o Francisco, é absurdo. O que ele faz lá é um anãozinho aí, para quem não conhece o Francisco, não sei se bate uns 70 de altura na régua. E o moleque é um absurdo, um capetinho, assim, ele vai costurando a defesa. Quando a gente jogou e com ele, eu justamente tomei a estratégia de dar um espaço maior e fechar demais assim as ajudas. Era uma packline esteroides, assim. Eu tinha que fechar demais, porque senão ele ia criar vantagem. E aí, o que aconteceu? Teve um momento do jogo que a gente deu muito espaço para ele. É o que acontecia? Quando ele embalava, meu, por mais espaço que você desse, ele não é um atleta assim, que tem um baita de um arremesso, mas quando ele está embalado é muito difícil ficar na frente dele. E aí ele conseguia, mesmo com a gente tudo fechadinho, criar uma vantagenzinha, porque ele é muito esperto, e aí acertar os arremessos. Então, muito bem lembrado aí, as equipes do Atos eram tensas, né? São tensas de jogar. Sim. E aí até um relato aí quando a gente jogou contra o Flamengo, o técnico, né, tem amnésia. Devia ter lembrado desse jogo contra a equipe do Atos do ano passado, né, contra a equipe do União Corinthians. Quando a gente jogou contra o Flamengo esse ano, a proposta que eu tinha com o Joãozinho, que é o menino sub-17, né, o menino 2002 que vem do banco deles lá, era dar muito espaço para ele, né, muito espaço mesmo. E tanto que eu pedia para o meu menino ficar lá dentro. Aí o que acontecia? É um menino que tem esse recurso, né, de criar vantagem. Acabou que no quarto que a gente fez isso, que foi entre o terceiro e o quarto ali, o meu moleque afastado dele, ele conseguia balançar de longe o menino e cortar para cesta, porque ele vinha no embalo e ele é um moleque assim muito atlético, muito explosivo. O primeiro passo dele ali é fenomenal e ele tem a mão boa perto do aro, né, e assistência boa também. Hoje, se eu for jogar contra o Flamengo, eu faria diferente. Eu não tentaria pressionar, porque daí eu também acho que você forçaria demais o corte, mas eu estaria assim num espaço que eu pudesse tomar as decisões melhores, porque quando ficava muito afastado, você deixava o menino embalar, ficava muito difícil de marcar ele. Então, eu marcaria, sei lá, 1,5 braço de distância e tentaria deslocar assim, evitar que ele criasse esse tipo de vantagem, que foi quando a gente estava com o jogo bem parelho, assim, foi quando eles quebraram a nossa defesa, foi com essas criações de vantagem. E aí, até falando de uma troca, desculpa a resposta longa, mas uma troca de defesa que a gente também poderia ter feito, eu acho que, assim, um dos outros motivos, né, que você pode trocar, às vezes você tem uma defesa que está deixando o jogo no morno ali. Ninguém está abrindo muito, você está ponto a ponto, um abre 5, volta. Às vezes tem um tipo de defesa que quando você muda, você abre uma vantagem. Né? Por mais que a sua não estivesse dando errado pela pontuação, você não estava muito atrás do placar, eu acho que se você está vendo, quero que Mogi com Guerrinha fazia muito bem. Tinha hora que eles entravam como matchup lá, e os times não estão acostumados, né, muitas vezes, jogar em matchup, e eles têm jogadores que se comunicavam muito bem, e muito veteranos, assim,
faziam as ajudas como se estivessem assim com muito sincronismo, né? E aí quebrava os outros times. Então acho que é um momento também que se pode trocar. Então, indo já para a parte final, né, Galvani, a gente está colocando exemplos e uma das razões, às vezes, que eu coloco uma defesa por zona, geralmente não é porque a defesa está ruim, mas é porque meu ataque não está funcionando, não está conseguindo fazer texto. E para quem está usando exemplo, no nosso jogo lá em Uberlândia esse ano, a gente conseguiu jogar na frente um bom tempo do jogo, mas a gente estava com uma rotação limitada, com atletas machucados, e a sua defesa começou a encaixar e o meu ataque não produzia, perdi as opções, e aí quando o jogo empatou, eu falei que uma das opções minhas foi mudar para a zona. E foi quando eu fui para a zona, a gente conseguiu recuperar 2 bolas, mas não conseguiu produzir com cesta. E aí, eles foram para o ataque, conseguiram finalizar e o jogo escapou. Mas, às vezes, a questão de mudar a defesa é para ter uma saída melhor para o ataque, fazer uma cesta um pouco mais fácil e sair um pouquinho do 5 contra 5, né? Sim, sim. Fábio, e aí, interessante que você falou isso do ataque, uma discussão que a gente também tinha lá na comissão, eu queria saber da sua opinião. Na minha opinião, o que você faz no ataque transfere para a defesa e não o contrário. Eu não acho que seja tanto o que você faz na defesa transfere no ataque, porque assim, e aí o porquê de jogar coletivo, né? De você ter um time que movimenta bem a bola, um time que a bola não fica só em um jogador. E aí é só lembrar, eu não tive uma grande carreira de atleta, mas quando eu não tocava na bola no ataque, eu já voltava puto. Por mais que eu ganhasse meu pão assim na defesa, eu já voltava puto. Porra, não passou a bola não chegou. E eu acho que contagia. Quando você tem um ataque que joga de maneira coletiva, quando os caras chegam na defesa, essa coletividade se transfere. Então, eu queria saber a sua opinião, se você concorda com esse ponto, ou você acha que é para os dois lados? Não, eu concordo, cara. Até assim, em cima do que a gente comentou no começo lá, por que algumas equipes universitárias, depois de fazer cesta, já caíam numa zona pressão, meia quadra ou coisas similares? Eu vejo muito por causa disso, né? Porque a motivação do grupo ali, por causa da cesta, por causa tem essa razão. Mas voltando ali, Galvani, às vezes o teu arremesso de 3 na defesa individual, teu atleta sabe onde ele vai chutar. Ele vai estar bem espaçado, vai estar bem posicionado no spot dele, mas às vezes uma alteração para a zona ali de um momento para o outro, ele vai chutar livre, mas não vai chutar onde ele estava pensando que fosse chutar. Então, sim, a minha troca ali não era para sentar na zona e morrer até o final do jogo. Era para dar a possibilidade de eu pegar um rebote e conseguir fazer uma bandeja, mesmo sabendo que não é uma coisa tão simples de sair numa categoria sub-20, sub-22, que já é o próximo passo para o adulto. Mas a gente, às vezes, usa dessas estratégias, como eu falei, estava com uma rotação mais curta, sem algum dos jogadores que definiam mais, e era ali, tinha que tentar alguma coisa para ver se o jogo não escapava como escapou, né? Mas melhor, sim. eu pensei muito mais em fazer do que deixar acontecer, né? Sim, sim. Então, E eu acho que isso é muito interessante, né, da gente estar discutindo esse jogo de xadrez que é o basquete, muitas vezes você só pensa no ataque, né? Não, porque eles estão defendendo assim, vou fazer tal coisa. Na defesa tem muito. E a gente vê, por exemplo, o Toronto Raptors hoje fazendo com o Nick Nurse umas coisas que era lenda, era né, mito. na NBA.
Não, o cara marcar boxing one na final da NBA, cara. E assim, eu vi alguns podcasts, ele não tinha treinado isso, mas óbvio, né? No primeiro jogo que ele fez, né? Ele não tinha treinado. Acho que a primeira vez que ele executou lá, ele falou: vamos, né? Teve os cojones aí, que eu já diria o Adriano, de aplicar. E com certeza eles já tinham marcado isso alguma vez na carreira deles e aí acabou que deu certo. E hoje ele marca triângulo, ele marca zona. Então é muito difícil. Os caras, quando vão jogar contra o Toronto, eles vão assim eu imagino que não é o relatório de scout defensivo deles, porque eles têm as peças deles e é muito bem treinado, né, pelo Nick Nurse, são muito flexíveis. E até 2-2-1 eles marcaram esse ano. É mesmo? Marcaram 2-2-1. Pressão. Mas pressão? Pressão. Legal. Não perdendo de Legal. 20 pontos, viraram o jogo. Então, uma coisa Caramba. que na NBA a gente, não, nunca que uma defesa dessa vai dar certo. E entrou, às vezes, no psicológico do outro time. Erro, vai escapando do jogo, vai voltando para o jogo, né? Conforme a situação. Sim. Mas, Galvani, agradecer você aí, cara. Se tiver mais alguma coisa para colocar aí sobre isso, aproveite. Acho que seria isso. Acho que a gente abordou aí bastante conteúdo. Muito legal aí a conversa. Parabéns aí de novo pela iniciativa. Acho que a gente pode conversar de muitas coisas ainda, né? Já coloco o meu nome na lista aí de novo, que quando passar os próximos treinadores aí, eu acho que foi uma conversa muito válida até para aprender contigo aí. Vou tentar assistir as outras que com certeza devem ter sido, né, de boa experiência aí para você e de bom conteúdo para todo mundo. Então, só agradeço aí, Fábio. Mandou muito. Agradeço de novo aí, Galvani. Estou te acompanhando aí desde que você começou como técnico ali com o Joinville. Lembro de você lá carregando um quadro maior que você lá em Novo Hamburgo. Ô, louco. Então a gente acompanha teu crescimento aí, vê que você se esforça, estuda, vai atrás das coisas. E isso aí é importante que você passe para as pessoas aí que você tem de conhecimento aí. Mais uma vez, obrigado e teu nome está na lista de novo aí. Beleza, estamos à disposição. Valeu, Perna. Tamo junto.